E como que foi com a McLaren? Como que foi assim? Você foi campeão? Já tinha alguma conversa A antes? gente começou a falar em Melbourne, quando eu Aham, ganhei a minha segunda corrida seguida. Eles entraram em contato, mas eles falaram: olha, é algo muito raso ainda, a gente não tem um programa de desenvolvimento, é. a gente está criando, então a gente não tem um contrato, a gente não tem nada. Eu acho que a gente gostaria de começar uma conversa com você e assim que a gente chegasse num acordo que você se comprometesse a estar com a gente e pronto, sem mesmo você ter um contrato no momento, porque isso demora, leva um pouco de tempo, e foi que demorou tanto que a gente só foi assinar depois de Monza, né? Eu Uhum. não tinha assinado antes de Monza. Mas era condicional ou não? Tipo, já ia rolar, meio pelos resultados já ia rolar, É, mas. assim, não era uma certeza, mas eu sempre fui meio pro lado da McLaren. Eu acho que Uhum. eu sempre me senti muito bem pelas pessoas que estão envolvidas na equipe, tanto os pilotos, eu acho que Uhum. são jovens, eu posso aprender muito com eles. E, assim, mesmo eu não tendo um contato, assim, com eles, eu acho que daqui pra frente, se eu for fazer algum trabalho, eu vou acabar tendo um contato, Uhum. querendo ou não. Eu acho que são pessoas mais ou menos da minha geração, um pouco antes de mim, mas têm a cabeça Uhum. jovem. Eu acho isso muito legal na equipe. E eu acho também que as pessoas que trabalham nela, tipo o Zac Brown, o Emanuele Pirro, o André Stella, são pessoas que têm um bom coração, parece, e Uhum. que têm eles têm um bom planejamento para mim no futuro. E eu acho que eu sempre senti isso. Então eu sempre quis estar com a McLaren, mesmo tendo outras ofertas, eu acho que eu sempre puxei para esse lado. E não é que as outras ofertas eram piores ou melhores. Uhum. Eu acho que Uhum. eu sempre quis Eu posso isso. falar, a McLaren é, pra mim, o melhor lugar que você pode estar, assim, como desenvolvimento de piloto, sem dúvida nenhuma, assim. Exatamente, não tenho dúvida É, também. não, foi. E para você, e você teve que passar por alguma coisa, teve que ir lá fazer, tipo, assessment físico, Não, simulador, nada. Foi meio que não, pelos foi resultados resultado de mesmo. pista. Aham. E E aí, deixaram com mais pilotos? Não. Não, eu acho que eles estão querendo ter só um piloto por categoria, para também não se tornar mais ou menos, por exemplo, que a Red Bull se tornou na Fórmula 2, que eles esse Um ano monte tiveram, de. tipo, hum, 6 pilotos. Uhum. hum, Então, assim, cara, no final das contas, qual que é o objetivo de um programa júnior? desenvolveu o piloto. Desenvolver o piloto e colocar ele na Fórmula 1, É. Uhum. né? E como você vai colocar 6 caras na Fórmula 1? Uhum. Não tem como, entendeu? Uhum. Você não tem vaga nem para um direito. Então, assim, eu Que acho lá os caras, Red Bull, os caras gostam de competição É, mesmo, né? De. assim, Falar. não querendo julgar a Red Bull, pelo contrário, são não, dois métodos diferentes, É. né? eles Tipo, eles dão foram tiro pra todo lado pra Uhum. acertar um de Exato. 100, E né? eles colocaram a maior quantidade de pilotos na Fórmula 1 foi a É, Red é. Bull. Não tenho que julgar o método deles, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, acaba que a gente vê histórias de sucesso de um piloto ou outro ali que se deu bem, como o próprio Uhum. Verstappen, Uhum. mas você vê muitos que, cara, poderiam hoje estar na Fórmula 1, mas acabaram tendo a carreira um pouco. Cara, pra mim o maior exemplo assim da Red Bull é o Félix da Costa, que era pra estar na Fórmula 1, puta piloto e não colocaram ele por causa do Kvyat lá. Esse cara era pra estar lá com certeza absoluta, assim, foi uma pena. Exatamente isso. É, São tem escolhas. interesses, eles têm uma questão de marketing também que Então, não pra tem como você, isso é julgar. maravilhoso, né? É Pra mim é maravilhoso. maravilhoso, mas a Tu gente vai também. ser total focado em você. Exatamente. Mas, assim, depende. Assim, eu tentei separar e eu acho que isso é algo muito bom. E eu acho que o brasileiro hoje em dia tá muito feliz. Eu acho que, né, quem acompanha a minha carreira tá muito feliz por eu ter conquistado esse título e quer que eu ande bem na F2 para eu subir pra F1. Mas eu realmente não penso Uhum. nesse momento. Não é algo que eu acordo de manhã e É. falo, em 2025 eu tenho a chance de. Não, É. pelo Não, amor de Cara, você Deus. tem que pensar no amanhã, Tem que cara. pensar no exato. Tem que pensar no amanhã. Não, amanhã. é um plus pra carreira dele, é um Tem, plus Exato. pro hoje, Dia né? após dia, com tem que pensar certeza. no hoje, entendeu? Não tem Lógico. que eu ficar O pensando em amanhã um que eu digo é ano. literalmente o amanhã, É, não o amanhã do futuro. Futuro, Tô exato. então, porque assim, cara, no momento que você começa a pensar no futuro, você deixa de fazer bem o presente. É. Uhum. Então, assim, é lógico que é bom você ter um planejamento. Isso é sempre bom na sua vida. Você também não pode deixar sempre, amanhã eu vejo o Lógico. que eu faço. Eu tenho meu planejamento, mas não é um Eu peguei um dia da minha vida pra fazer esse planejamento e falei, tá bom, é isso que eu quero. Agora, coloco isso de lado e eu vou focar o que eu preciso realizar pra chegar nesse planejamento. Eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer, entendeu? Eu quero fazer muito bem na Fórmula 2 pra um dia ter a possibilidade de chegar lá. Mas, assim, quando vai ser? Com quem vai ser? Não sei, Se cara. vai ser, pô, Depende de muitas não coisas, Exato. dá pra entendeu? pensar Pô, nisso, não dá pra... você começou a Fórmula 3 já pensando em fazer um segundo ano de Fórmula 3 e as coisas se desenharam completamente Exatamente. diferente. Então, E aí, na McLaren, o que que você tem, assim? Você não vai ter que morar na Inglaterra?
Não é uma obrigação. Hum. Eu gostaria, mas isso também depende um pouco da quantidade de trabalho que eu tenho que fazer pela equipe. Como eu disse, tá dependendo um pouco dessa Já questão. sabemos que não é uma equipe inglesa na Fórmula 2. Isso não Não, tô significa. brincando, tô Mas, brincando. assim, eu acho que o trabalho, tipo, mesmo que se a equipe for inglesa, italiana, inglês, Sim. qualquer o que for, o trabalho para você se mudar para um país é muito grande. Uhum. Então, assim, tem que valer a pena. Se eu for me mudar para perto da McLaren, vai ser porque eu vou ter muito trabalho a fazer na McLaren. Mas, assim, por exemplo, mesmo se a equipe faz simulador em outro país, não tem porque eu me mudar para perto da equipe, sendo que eu não vou fazer nenhum trabalho na equipe, Uhum. entendeu? Então, assim, eu acho que eu vou acabar ficando na Itália no momento, a não ser que a McLaren me peça pra fazer o trabalho de simulador, Uhum. full time, assim, mas eu sei que eles já têm os pilotos, né? E assim, eu acho que como eles também entendem muito que eu tenho que focar no agora, então eles não querem, eu acho que talvez. Misturar as coisas. Misturar a Fórmula 1 com a Fórmula 2, então eles querem, eu acho que eu foque bastante na Fórmula 2 no momento, e eu acho que é isso, assim, eu acho que eu vou ficar na Itália, viver onde eu tô vivendo, eu moro bem, conheço muita gente em Milão, então assim, eu tenho uma vida boa lá. Uhum. Você fala que vão mudar de assunto. Não, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de entender esses programas de iniciação aí de piloto e tal. Porque, assim, não é um trabalho muito. Não dá pra você comparar, sei lá, com uma categoria de base de um Não. futebol, por exemplo. Porque não é uma coisa tão intensa, né? Não é que os caras estão ali do seu lado o tempo inteiro. É uma coisa um pouco mais distante, assim. Aonde que tá o grande benefício que os caras te dão, assim? Seja. Isso depende de cada contrato. Tem contrato que os caras te colocam uma fortuna de dinheiro pra você correr, que isso eu acho que é o maior benefício no automobilismo que você pode ter hoje, Óbvio. é alguém te bancando, né? Porque a gente sabe que é um esporte muito caro. E tem contratos que eles não colocam nada. E assim, isso depende de cada piloto, tá? Tem piloto que tá em academia de piloto pagando. Tem piloto que tá Não lá. são poucos. Não sou poucos. A maioria dos caras que estão em academia de piloto Pagando. pagam, entendeu? Não é meu caso. Não, obviamente, né? Só Mas assim, faltava, pô. tem muita gente ali que paga pra estar nas academias só pra ter o marketing, pra conseguir trazer patrocinadores de fora. Entendeu? Ah, você quer fazer parte da minha carreira? Eu sou piloto de tal equipe e eles estão comigo. Aí o patrocinador enche o olho, né? Fala, É. meu Deus, a Red Bull contratou tal piloto, a McLaren, a Mercedes, eu quero estar junto com esse garoto, é o prodígio, mas não sabem que... Uhum. Entendeu? Exato. Então, assim, eu acho que o maior incentivo que eles podem te dar é acho que uma contribuição na sua carreira em questão de dinheiro, porque isso te ajuda também a estar em equipes boas. Óbvio. E assim, equipes querem te ter nela, por exemplo, equipes de ponta de Fórmula 2, Fórmula 3, eles vão querer te ter se você fazer parte de alguma academia. Se você for um piloto verdadeiro de academia, é isso que eu tô querendo dizer. Né? Aquele cara que realmente foi pego por uma academia. E isso é uma grande contribuição, porque cada vez tá ficando mais difícil para você entrar em equipes de Fórmula 2 de ponta. Tá muito difícil, muito mesmo. Então, assim, você tendo uma McLaren por trás, os caras vão lá, o cara dá uma ligadinha, olha, eu tô com um piloto aqui, eu quero colocar ele na sua equipe. Vai negar pra McLaren? Vai negar pra Red Bull, Mercedes? Não tem Era como. isso que eu ia falar. Eles ajudam nesse Ajudam. trâmite político E aí. é importante essa ajuda. Assim, É se muito eu pegar político. e ligar pro cara e falar, puta, meu, tô com um Bortoleto aqui, puta piloto, o cara vai cagar pra mim. Mas se pegar o cara lá, meu, tô aqui com o Bortoleto, puta piloto, vai chamar na hora, quero ver. E é questão de Exato. confiança, networking, faz uma puta diferença. Principalmente pro cara. Já teve uma pré-análise, né? Exatamente. Você tem a bandeira. Mesma coisa que alguém te ligar hoje e falar assim, eu quero trazer o tal cara no podcast, mas você não conhece o cara que te ligou. Aí você fala, o que é esse cara, né? Aí chega um cara que eu te ligo amanhã e fala assim, pô, gostei demais de participar do podcast, posso te indicar um cara? Você fala, que legal. Entendeu? Exatamente. É network, e é assim que funciona, porque eu não Entendi. sou o primeiro piloto da McLaren, entendeu? O Lando, acho que foi a mesma desenvolvimento época que você, também, e assim vai, depois que eu passar da Fórmula 2, depois eu passar da Fórmula 3, seja lá onde eu passar, vai ter um outro cara por trás, entendeu? Que vai pegar o meu lugar, e é assim que funciona essas academias. Entendi. o Lando foi igualzinho, foi nessa época também. Ele assinou um pouco antes de acabar o campeonato, mas também ele era aquele que já tava o campeonato já, tipo, como se ele tivesse assinado antes de Monza. Monza, que foi Mas famoso, e quando ele assinou? Fórmula 3 ou Fórmula Fórmula 2? 3, puta, literalmente faltando, assim, sei lá, 3 etapas, uma coisa assim, 2 etapas. Assim. Aquela que já tava campeão, só faltava ser matematicamente campeão. Mas foi a mesma coisa, exatamente igual. Tinha algumas propostas e a McLaren foi a melhor proposta que deram pra ele, e aí ele foi. Foi uma melhor coisa, assim, tudo bem, que ele, na época que ele assinou, a McLaren era uma construtora e depois deixou de ser construtora, mas... Como assim?
Porque na época era Honda. Era a época que o Alonso tava na McLaren, que a McLaren era a única Honda do grid. Aí, e aí era um projeto, tava uma merda a equipe, mas era um projeto, né? Ela foi melhorando. Se pegar os resultados da McLaren, foi uma crescente sempre. Só que aí ela deixou de ser construtora. Então isso hoje tá pesando. Imagina se a McLaren fosse Honda, que é o motor que tá na Red Bull hoje. A McLaren poderia ser o melhor carro do grid disparado como a Red Bull é hoje. Mas acontece, não tem como você saber o que vai acontecer daqui pra frente.